Oi, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai falar de dilatação dos líquidos. Até agora a gente utilizou como modelo sólidos. A gente falou de dilatação dos sólidos até agora. Porém, os líquidos eles têm uma estrutura, apesar de eles também dilatarem, né? Eles têm uma estrutura um pouco diferente da dos sólidos que a gente precisa relembrar aqui antes de iniciar os nossos estudos. Você lembra dos estados de agregação da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. No estado gasoso, a gente fala que as moléculas elas têm um grau de liberdade muito grande. Ou seja, elas podem se mover livremente. Elas têm uma liberdade de movimento quase que total, certo? Não tem nenhuma força que prende elas. Diferente do estado sólido. No estado sólido, o que acontece? As moléculas elas estão presas por essas forças de coesão ou forças intermoleculares que vocês estudam lá na química. Elas estão presas, mas não estão paradas, lembram? A gente discutiu isso, acho que na primeira aula, presencial ainda. Que as moléculas no estado sólido, apesar de elas estarem presas, elas não estão paradas. Elas estão... Como que elas estão? Estão se oscilando em torno de uma posição média, de uma posição de equilíbrio. Porque essas forças intermoleculares são como se fossem molas, certo? Então, elas ficam oscilando em torno de um ponto de equilíbrio aqui. Mas elas estão presas por essas ligações, essas forças intermoleculares, certo? Os líquidos, eles ficam no meio termo entre os sólidos e os gasosos e os gases. As moléculas elas são móveis, mas elas não conseguem escapar completamente umas das outras, certo? A gente fala que eles têm uma ordem de curto alcance. Por quê? A energia cinética das moléculas, aquela energia associada ao movimento, ela eventualmente ela consegue superar as forças intermoleculares. Porém, essas forças elas ficam se refazendo, se quebrando e se refazendo o tempo todo, de modo que elas não conseguem escapar para muito longe, digamos assim. É por isso que é uma ordem de curto alcance. Então, seria assim mais ou menos um meio termo entre os sólidos e os gases, certo? Elas não estão completamente livres, igual nos gases, mas também não estão completamente presas, igual nos sólidos. Lembrando que eu falo presas, eu tenho medo que vocês achem que elas estão paradas, né? Em nenhum caso elas estão completamente paradas. Elas, no caso dos sólidos, estão se movendo em torno de posição de equilíbrio, nos líquidos também, só que elas podem eventualmente escapar, né? Só que é uma ordem de curto alcance, né? Essas ligações elas são refeitas, quebradas e refeitas o tempo todo. E os gases, eles escapam completamente, certo? Qual que é a consequência disso? Nos sólidos, a gente tem a forma e o volume definido. No líquido, o volume, a forma é indefinida, né? Ele adquire a forma do recipiente, mas o volume acaba sendo definido. E nos gases não tem nem forma nem volume definido, né? Acho que vocês estão careca de ouvir falar disso. Isso é consequência dessa estrutura aqui que a gente acabou de ver. Como os líquidos eles têm forma indefinida, não tem linhas, formas, superfícies definidas, vocês concordam que só faz sentido a gente falar dos líquidos em dilatação volumétrica, né? Nos sólidos, dependendo do tipo de sólido, a gente pode dar mais ênfase para uma determinada dimensão. A gente pode falar em dilatação linear, em dilatação superficial. Não faz sentido a gente falar de dilatação linear e superficial para os líquidos, porque eles nem forma têm. Então a gente só vai falar de dilatação volumétrica para os líquidos. Porque eles adquirem aqui o formato do recipiente. Então a gente só vai falar de dilatação volumétrica. Mas eles dilatam de forma semelhante aos sólidos. O volume deles dilata de forma semelhante ao dos sólidos. Faz sentido, só para vocês pensarem um pouquinho, faz sentido a gente falar de dilatação dos gases? Os gases dilatam
Pense um segundinho. Não, né? Os gases eles não dilatam porque eles não têm volume definido. Não tem forma nem sequer volume definido. Então, como que eles vão dilatar, né, se eles não têm volume definido? Existem efeitos da temperatura nos gases que a gente vai estudar mais para frente, mas não faz sentido a gente falar de dilatação dos gases, porque não tem nem volume nem forma definidos. Tudo bem? Então, dilatação só para os sólidos e líquidos. E nos líquidos só faz sentido a gente falar de dilatação volumétrica. Mas a dilatação dos líquidos é semelhante à dos sólidos. A gente tem aqui a dilatação térmica dos líquidos. Vocês percebem que a gente pode usar a mesma equação que a gente usou lá para os sólidos. Lembra dela? ΔV, que é a dilatação volumétrica. Então, a dilatação do volume, o aumento do volume, ou diminuição, se a gente diminuir a temperatura. Então, vou chamar aqui de dilatação, esse ΔV. Então, dilatação, que pode ser um aumento ou diminuição do volume aumento quando aumenta a temperatura e diminuição quando diminui a temperatura. Tá? A gente vai ver uma exceção a isso, mas no geral é isso. Tá, a gente vai... Existem exceções e a gente vai estudar uma bastante importante, mas fiquem tranquilos. O que é o... Esse daqui, né? Sempre esqueço o nome dessa letra. Alfa, beta, gama. Esse gama aqui, que é o coeficiente de dilatação do líquido. Então, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, né? Que no líquido só faz sentido o coeficiente de dilatação volumétrica, né? V0 é o volume inicial, certo? É o volume que ele tinha antes de ser aquecido. E o ΔT é a nossa variação de temperatura. Então, se a gente aquece o líquido de uma temperatura θ0 para uma temperatura θ, o nosso ΔT vai ser igual a θ menos θ0, certo? Se θ é maior do que θ0, a gente aumentou a temperatura, então esse V0 aqui, esse volume aqui, ele vai aumentar. A gente vai ter aqui um aumento de volume. A gente vai perceber que no recipiente o líquido sobe. Então o líquido estava aqui, aí ele subiu, ele aumentou esse tanto aqui. Bom, só que aí, eu não sei se vocês já perceberam, a gente tem um problema técnico. Por quê? Quando a gente vai aquecer, o líquido ele tem que estar num recipiente, certo? Quando a gente vai aquecer, a gente não consegue aquecer só o líquido que tem dentro do recipiente, vocês concordam? A gente acaba aquecendo tudo, né? A gente aquece tanto o líquido quanto o recipiente. E quando o recipiente aquece, o que acontece? Ele também dilata.
Entende? Então, esse aumento que a gente observa do líquido no recipiente, ele não é exatamente a dilatação real do líquido, porque o recipiente também aumenta. Então, a gente chama esse aumento aqui de dilatação aparente. A gente só consegue observar a dilatação aparente, porque o recipiente também dilata. Que eu vou chamar de ΔV AP, tá? AP de aparente. Certo? Então a gente não consegue, na verdade, observar a dilatação real do líquido. A gente vai ter que arranjar um jeito de calcular ela de forma indireta. Como que a gente vai fazer isso? Antes de eu explicar como a gente vai fazer isso, eu quero que vocês me falem uma coisa. Observa aqui nesse exemplo. A gente tem aqui um recipiente graduado, e aí a gente tem aqui um volume de um líquido qualquer, não importa qual, que está indicando aqui 10 decímetros cúbicos. Certo? Um volume de 10 decímetros cúbicos. Aí o que aconteceu? A gente aqueceu ele. Aí a gente foi olhar e percebeu que agora o líquido está no 11 centímetros cúbicos. Então ele estava aqui no 10, ele foi para o 11. A gente pode falar que ele dilatou 1 decímetro cúbico? Acabamos de ver que não, né? Acabamos de ver que essa dilatação, esse aumento que o líquido teve, é o que a gente chama de dilatação aparente. Então, a gente teve aqui um ΔV aparente de 1 decímetro cúbico. De novo, por que aparente? Porque o recipiente também aumentou. Né? Então, vocês concordam que essas medidas aqui elas não estão confiáveis? Elas já foram todas deformadas, certo? Mas o que eu quero que vocês me falem é que essa dilatação aparente, vocês acham que ela é maior do que a real do líquido ou menor? Vocês acham que a gente tem a impressão que o líquido dilata mais ou menos? Se o recipiente também dilata, se o recipiente também cresce. A gente vai ter a impressão que ele dilatou mais ou menos que o líquido. Pense um segundo. Aí respondam mentalmente. Ora, para a gente responder isso, a gente tem que pensar. A gente tem aqui uma divisão, né? A gente tem aqui um recipiente graduado e a gente tem uma divisão aqui do 11 por 10, que vale, cada divisãozinha dessa aqui vale quanto? Vale 1 decímetro cúbico, certo? Então, como se fosse uma régua, né? No caso aqui está medindo o volume. Então, cada divisãozinha dessa é 1 decímetro cúbico. Essa distância daqui para cá representa 1 decímetro cúbico. Quando o recipiente é aquecido e ele aumenta, ele é esticado, né? Como se ele fosse esticado. Essa divisãozinha aqui, que está entre o 11 e o 10, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Ou ela vai permanecer igual? O que vocês acham? Essa divisãozinha entre o 10 e o 11, né? Que são todas iguais, na verdade, né? Essas divisõezinhas aqui, que aqui valia 1 decímetro cúbico, aqui elas vão aumentar ou vão diminuir de tamanho? Vão aumentar, não vão? Porque o recipiente ele aumenta, ele dilata. Então essa divisãozinha aqui, que aqui representa 1 decímetro cúbico, aqui ela não vai estar representando 1 decímetro cúbico. Aqui ela vai estar representando um valor maior. Então, daqui para cá, a gente não tem 11 decímetros cúbicos igual a gente tem daqui para cá. A gente tem mais, certo? A gente tem um valor maior do que 11 decímetros cúbicos. De modo que o ΔV aparente ele é sempre menor do que o ΔV real. Por quê? Porque aqui a gente tem a impressão
aparentemente tem 11 decímetros cúbicos, né? Mas na realidade tem mais do que 11. Por quê? Porque essa régua aqui, essas divisõezinhas aqui, elas aumentaram de tamanho. Então, na realidade tem mais. Então, aparentemente, né, tem 11, mas na realidade tem mais, porque aumentou nessa divisãozinha aqui, aumentou, e cada divisãozinha dessa não vai valer apenas 1 decímetro cúbico, vai valer mais. Então, o ΔV aparente vai ser sempre maior, né, que o... desculpa, vai ser sempre menor do que o ΔV real. Por quê? Aparentemente aqui tem 11, mas na realidade tem mais do que 11, né? Porque cada divisãozinha, porque essas divisões aqui aumentaram. Aqui a gente tem uma distância, daqui para cá a gente tem uma distância x, aumentou, dilatou, aqui a gente tem uma distância maior do que x. Então vai medir, na verdade, esse 11 aqui ele vai ter um valor maior, agora que o recipiente aumentou de tamanho. Tá, então aqui é maior do que x. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Eu acho que foi até um pouco repetitivo, mas para vocês entenderem o raciocínio e não ficarem decorando só fórmula, certo? Bom, então a gente já chegou à conclusão de que a dilatação aparente ela é menor do que a real. Mas como que a gente calcula a real? Como que a gente vai calcular esse ΔV real aqui? Para explicar isso para vocês, eu vou dar um exemplo aqui com números, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Então vocês imaginem aqui que a gente tem um recipiente e a gente vai colocar um líquido nele. Pode ser qualquer líquido, certo? Não interessa qual líquido que é. Então a gente colocou aqui um líquido. Vamos supor que nós colocamos um líquido, a gente colocou um volume de, vamos pensar um número fácil de trabalhar, 100 ml. Aliás, vamos colocar, 100 ml, vai. Vamos supor que a gente colocou 100 ml. Tá? Só um exemplo. Obviamente, nesse recipiente, a gente dá para a gente ler, né? É um recipiente igual daquele outro lá que eu mostrei. Um recipiente graduado, que a gente consegue ler. A gente colocou 100 ml, está lá na medição do recipiente, 100 ml. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer. Não dá para aquecer só o líquido, a gente vai aquecer tudo. Esse que é o ponto. Então a gente vai aumentar a temperatura. E aí a gente vai ler lá no recipiente, agora a medida do líquido, a gente percebeu que o líquido ele subiu, ele aumentou. Então aqui está o volume inicial. Mas a gente percebe que ele aumentou. Ele agora está aqui, ó. Ele subiu. E aí a gente foi ler aqui essa medida no recipiente e a gente viu que ele está, aparentemente, agora com 105 ml. Ou seja, a gente teve um aumento do líquido, ele subiu até os 105. Ele estava no 100 e ele subiu até os 105 agora. Então a gente tem um ΔV aparente de 105 ml. A questão é que nessa matéria, a gente não pode confiar nos instrumentos de medida depois que a gente aquece eles, porque as medidas são deformadas. Bom, vamos supor que
a gente saiba o material do recipiente e a gente calculou lá, através lá do ΔV igual a V0 vezes gama vezes Δθ. E a gente conseguiu calcular o quanto que o recipiente dilatou, o quanto que foi a dilatação volumétrica desse recipiente. Então a gente conhece o material, conhece o coeficiente de dilatação do material, a gente sabe calcular a dilatação volumétrica através dessa equação aqui. É o que a gente fez, a gente calculou o tanto que o recipiente aumentou o volume dele. Daí a gente chegou no resultado. Vou colocar aqui ΔV do recipiente igual a 2 ml. Então o recipiente teve uma dilatação volumétrica de 2 ml. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? Como que a gente pode calcular a dilatação real do líquido nessas condições? Ora, vocês concordam que o líquido, para ele chegar aqui no 105, ele teve que vencer, entre aspas, a dilatação do recipiente? Porque o recipiente aumentou de tamanho. O líquido ele subiu até o 105, mas o recipiente ele também aumentou de tamanho. Então o líquido ele teve que, para chegar no 105, ele teve que andar uma distância maior do que o 105, porque o recipiente também aumentou de tamanho. Então ele teve que vencer também a dilatação do recipiente. E a gente acabou de ver que a dilatação real ela é sempre maior do que a aparente. De modo que a gente pode calcular a dilatação real aqui em cima eu chamei de dilatação a real. Tá certo? Então a gente pode calcular a dilatação real igual a dilatação aparente. Aqui eu coloquei ΔV aparente 105, né? Na verdade é 5. Erro crasso. V0 100 ml, o V final é 105, ΔV aparente é 5 ml. Então a gente tem aqui o ΔV real é igual ao ΔV aparente mais o ΔV do recipiente. Então, a dilatação real é igual à dilatação do líquido aparente mais a dilatação do recipiente. Entenderam? Porque o líquido, para chegar no 105, ele teve que andar não só os 5 ml, mas ele também teve que andar o tanto que o recipiente aumentou. Ele teve que vencer, ele teve que vencer também a dilatação do recipiente para chegar no 105. Porque daqui para cá ele não andou só 5, ele andou 5 mais o tanto que o recipiente aumentou de tamanho, né? Então a gente tem aqui o grande ponto dessa aula, certo? Tudo bem? Uma outra forma da gente estudar isso, né, que às vezes aparecem questões assim, é enchendo o recipiente até a borda. Então, se a gente enche o recipiente até a borda, e a gente deixa aqui um espacinho para o líquido escorrer, o que acontece? Enchemos o recipiente até a borda, certo? Vamos supor que a gente encheu ele com 100 ml também. Enfim. A gente tem aqui um determinado V0. E aí a gente aquece.
Quando a gente aquece, como o líquido ele vai aumentar. Ah, mas o recipiente também aumenta. Sim, o recipiente também aumenta. A capacidade a capacidade volumétrica do recipiente ela aumenta, né? Então, como o recipiente vai aumentar, ele vai comportar mais líquido também. Só que no geral, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos. Por quê? Por causa dessa estrutura aqui. Opa! Por causa dessa estrutura aqui que a gente viu, certo? Então a gente tem aqui os líquidos, eles estão mais, as moléculas dos líquidos, elas estão mais livres para se afastarem umas das outras do que os sólidos. De modo que, no geral, os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos. Então, apesar do recipiente também dilatar, o líquido ele vai dilatar mais. De modo que ele vai, como ele está aqui, como a gente encheu até a boca, esse líquido aqui ele vai escorrer quando a gente aquece ele. Então a gente aqui aumentou a temperatura. Aí o que acontece? Ele vai dar uma escorridinha. E aí a gente coleta, né, o tanto que escorreu aqui num recipiente. Enfim. Tem uma imagem mostrando como que isso funciona embaixo. Daqui a pouco eu mostro. Bom, vocês concordam que esse volume aqui que vazou, que a gente coletou, vai ser exatamente o nosso quê? ΔV aparente. Certo? Porque como a gente acabou de falar, o líquido escorreu. Porque ele dilatou. Mas o recipiente também dilatou. Então, a capacidade do recipiente, digamos assim, o volume que o recipiente pode conter de líquido também aumentou. Então, isso que escorreu não é a dilatação real, é aparente. Porque aqui vai ter um volume maior do que esse V0 aqui. Certo? Esse volume aqui que sobrou dentro do recipiente, ele é maior do que esse V0 aqui, porque o recipiente também aumentou. Bom, é uma outra forma de estudar isso daqui, né? De estudar isso daqui. Vou mostrar aqui embaixo como que isso funciona. Então eles chamam isso daqui de ladrão, né? O que é esse ladrão? Ele vai pegar esse líquido que ele essa quantidade de líquido que aumenta, certo? Esse líquido extravasado aqui, que vai ser sempre o ΔV aparente. Certo? Nunca esqueçam isso. Esse líquido que vaza é o ΔV aparente. Aqui um recipiente em laboratório, um pouco mais realista. Isso é muito comum, né? Apontando aí uma situação do cotidiano onde a gente pode observar isso. Dizem que é muito comum, né, isso acontecer, que quando você vai encher o tanque, se você vai encher o tanque num dia muito frio, isso é mais comum acontecer em países onde a amplitude térmica é muito grande, né? Não é o caso do Brasil, né? O Brasil, como vocês estudaram lá em geografia, está bem próximo à linha do Equador e a amplitude térmica do Brasil não é tão grande. Mas nos países temperados, onde existe uma variação muito grande de temperatura entre o dia e a noite, eu não estou falando essa variação de temperatura de 5 graus que acontece aqui, eu estou falando de variação de temperaturas de 20 graus Celsius, né? Ou não sei quantos graus Fahrenheit, se for lá na Inglaterra. Enfim, esses países mais temperados, que a amplitude térmica é muito grande. O que acontece? O cara vai encher o tanque de dia, que está uma temperatura mais quente. Ou melhor, desculpa, ao contrário. Né? Ele vai encher o tanque de noite, onde está uma temperatura mais fria. Aí tá, ele enche até a boca. Aí ele estaciona o carro lá ao ar livre, amanhece, o sol bate no carro, o carro esquenta, e o que vai acontecer? Ele vai sair, quando ele for sair de casa, ele vai pegar o carro, ele vai perceber que a gasolina vazou. Um pouquinho da gasolina do tanque tinha vazado.
Por que a gasolina vazou? Porque o carro recebeu sol, né, insolação, esquentou, e aí a gasolina ela dilatou, né, ela aumentou o volume dela. O tanque também aumentou o volume dele, só que a gasolina, como ela é líquida, né, ela aumenta mais de volume do que o tanque do carro, de modo que ela vai extravasar igual está acontecendo aqui, né, igual vocês estão observando aqui nesse exemplo aqui. Então dizem que isso é muito comum acontecer nesses países, né? Inclusive até ruim para a pintura do carro. Acho que acontece, deve acontecer aqui também no Brasil. Comigo, pelo menos nunca me aconteceu. Mas enfim. Também é comum o contrário, né? Você enche o tanque num dia frio, você vai lá de dia, enche o tanque até o limite. Aí você vai lá, estaciona o carro fica ao ar livre. De noite a temperatura cai muito e você vai perceber que o marcador do lado da gasolina não está mais no máximo. Por quê? Porque agora, o que aconteceu? Tanto o tanque do carro quanto a gasolina sofreram uma contração, só que a gasolina ela contrai mais do que o tanque do carro. Então, ela não está mais enchida até o limite. Ela agora está num nível menor. Tá? Então é comum acontecerem essas coisas, né? Só pegando um exemplo do cotidiano. Antes de seguir para um exemplo numérico, para isso ficar mais claro, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Observem aqui que a gente pode aplicar a equação da dilatação para essas três dilatações que a gente tem aqui, a real, a aparente e a do recipiente, certo? Então, a gente pode escrever que a dilatação do recipiente vai ser o quê? O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, e depende do material, vezes a variação de temperatura. A mesma coisa aqui para a dilatação aparente. A dilatação aparente vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. A mesma coisa aqui. A dilatação real a gente pode escrever como sendo o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do líquido real. Vou escrever aqui real, mas é do líquido, né? Vezes a variação de temperatura. Tá? Estou utilizando essa equação aqui, né? Que a gente já conhece, uma velha conhecida nossa. Essa equação aqui. Estou escrevendo essa equação aqui do ΔV para cada um desses ΔVs aqui. Bom, vocês percebem que nesse caso aqui, ó, que a gente encheu com líquido até a boca, o V0 vai ser igual nos três casos. O V0 real é igual ao V0 inicial, porque a gente não aqueceu ainda, então não existe nenhuma distorção na medida. O V0 aparente vai ser igual ao real. E o V0 do recipiente vai ser igual ao V0 do líquido, tanto do real quanto do aparente, porque a gente encheu até a boca, né? A gente encheu na capacidade máxima dele. Então todos esses V0s aqui são iguais. Da mesma forma que as variações de temperaturas também são iguais, né? A gente aqueceu todo esse sistema, a gente colocou ele a uma mesma variação de temperatura. Bom, o que acontece? Vamos escrever essa equação aqui, substituindo esses ΔVs por isso daqui que a gente escreveu. Vamos ver como que fica? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. Então, vou escrever aqui primeiro ΔV real. O que é o ΔV real? É o V0 vezes o coeficiente de dilatação real vezes a variação de temperatura. Isso daqui vai ser igual
ao ΔV aparente. O que é o ΔV aparente? É o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. E do recipiente. O que é o ΔV do recipiente? Vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, que aí depende do material que foi feito o recipiente, né? Vezes a variação de temperatura. Ora, a gente tem aqui V0, que ele é o mesmo nos três casos, certo? Porque a gente encheu até a boca. Então, o V0 é igual nos três casos. Então, a gente tem V0 em todos os termos, de modo que a gente pode cortar ele, né? A gente vai dividir tudo. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir tudo por V0. Então, dividindo isso por V0, esse V0 aqui some. Dividindo esse termo aqui por V0, esse V0 aqui some. Dividindo esse termo aqui por V0, esse V0 some. E a variação de temperatura também é a mesma, nos três casos. Então a gente pode dividir os três termos por Δθ. Então vamos dividir esse termo por Δθ, esse Δθ some. Vamos dividir esse termo aqui por Δθ, esse Δθ some. Vamos dividir esse termo aqui por Δθ, ele some. Então, olha outra relação que a gente obteve, uma outra relação muito legal, que o coeficiente de dilatação do líquido real vai ser igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. A gente só pode escrever isso por quê? Porque o V0 ele é o mesmo nos três casos. Por que o V0 é o mesmo nos três casos? Porque a gente encheu o recipiente até a boca. Então o volume inicial do líquido é igual ao volume do recipiente. E o volume inicial do líquido é igual ao volume aparente, porque não tem nenhuma distorção de medida, porque a gente não aqueceu ainda. Tá? Então, para esse caso aqui, em que a gente enche recipientes até a boca, a gente pode escrever que o alfa, beta, gama, que o coeficiente de dilatação do líquido ele é igual à soma do aparente com o do recipiente. Tudo bem? Uma outra relação que é importante a gente conhecer, mas ela veio daqui, né? Não é uma outra fórmula que vocês precisam decorar, né? Ela veio daqui. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo numérico para ficar tudo um pouco mais claro? Então, olhem só. Beber uma água. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, estando completamente cheio de um líquido. Então a gente tem aquele caso que a gente acabou de ver, né? O recipiente está completamente cheio do líquido. Vou até desenhar aqui, ó. Então a gente tem aqui o recipiente e ele está enchido até a boca. Com esse líquido aqui. Com um volume inicial de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Então, com θ0 de 0. Certo? Aí ele vai ser aquecido. Vai ser aquecido para uma temperatura de 200 graus. Celsius. E o que ele falou? Que vai vazar
certo? Que o líquido vai vazar, vai extravasar. Opa! Quanto que vai vazar? 5 centímetros cúbicos. Então a gente tem aqui esses 5 centímetros cúbicos que extravasam, ele é o que mesmo? O que ele é? É o tanto que o líquido dilatou? Não, né? Porque o recipiente também aumentou de tamanho. É a dilatação que é aparente. Então, esses 5 centímetros cúbicos que vazaram é o ΔV aparente. E aí ele pede para determinar o coeficiente de dilatação real do líquido. Bom, existem várias formas de fazer isso. Bom, de 0 para 200 graus Celsius, a gente teve um Δθ de 200 graus, né? Bom, como que a gente vai determinar o coeficiente de dilatação real do líquido? Como eu falei para vocês, existem várias formas. A gente tem o ΔV aparente, certo? A gente tem o V0, a gente tem o Δθ. A gente pode calcular a partir do ΔV aparente. Então, ΔV aparente vai ser igual ao V0 vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes o Δθ. Então a gente tem V0, tem ΔV aparente, tem Δθ, a gente pode calcular o coeficiente de dilatação aparente. Tá? O coeficiente de dilatação aparente do que a gente obteve aqui nessa situação. Como que vai ficar? Então, ΔV aparente vai ser igual. Passar esses dois aqui para o outro lado dividindo, né? Então, o ΔV aparente, quanto que foi? 5 centímetros cúbicos. O V0 quanto que é? 100 centímetros cúbicos. E o ΔV quanto que é? 200 graus Celsius. Bom, esse centímetro cúbico com esse centímetro cúbico aqui ele corta. Sobra graus Celsius, 1 sobre graus Celsius, que é graus Celsius a menos 1, né? Opa. Só aí, caso vocês esqueçam da unidade, né? É muito importante, eu gosto muito de chamar atenção para vocês as unidades. Porque às vezes vocês esquecem delas. Então o ΔV aparente vai ser o quê? Desculpa, ΔV aparente não. O coeficiente de dilatação aparente vai ser o quê? É 5 por 100. Se a gente dividir por 5 aqui, então quanto que é? Deixa eu fazer de outra cor. Agora é aquela hora de fazer conta, né? Então, quanto que é 100 dividido por 5? Vou dividir em cima e embaixo por 5. Quanto que é 100 dividido por 5? Né? 20. E 5 dividido por 5 é 1. Aí 20 vezes 200. Quanto que é? 20 vezes 200 é 4.000. Certo? Então, graus Celsius.
4.000 vamos escrever isso em notação científica para ficar mais fácil. Vou colocar esse grau Celsius para cima elevando ele a menos 1, igual eu fiz aqui. Então vai ficar 1 sobre 4 vezes 10. Quantos zeros? 3, né? Então, vezes 10 a terceira, vezes grau Celsius a menos 1. Agora eu vou passar esse 4 vezes 10 a terceira pro esse 1 dividido por 4, quanto que é? 1 dividido por 4, quanto que é? 0,25. E aí eu passo esse 10 a terceira para cima, vai ficar 10 a menos 3, né? Aí a conta vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhores, né? Eu estou fazendo do jeito que eu acho mais fácil. Mas quem está com dificuldade nessa parte é importante aí dar uma treinada. Então, 0,25 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Que para ficar de maneira assim mais legal, né? Porque na notação científica esse número que está aqui ele tem que estar entre 0 e 10, né? Então, vamos jogar essa vírgula para cá. Não que aqui esteja errado, né? Acho que se fosse uma questão aberta, o examinador não ia tirar ponto de vocês por causa disso, mas vamos deixar aqui as coisas corretas. Então, vamos passar essa vírgula para cá. Vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, esse é o coeficiente aparente. Mas a gente não quer o aparente. A gente quer o do líquido. E agora? Para a gente achar o do líquido, agora a gente pode utilizar aquela nossa outra relação que a gente achou. Lembra? Como é um caso em que o líquido está enchido até a boca, certo? A gente pode utilizar o V0 do recipiente é igual ao do líquido, a gente pode utilizar essa relação aqui, que o ΔV real, o coeficiente de dilatação real é igual à soma do aparente com o do recipiente. E o do recipiente ele deu. Ah, mas ele deu o linear. Ah, mas a gente sabe achar o volumétrico através do linear. Esse daqui que ele deu é o linear. Certo? O linear é o alfa. Então a gente sabe que o coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente ele vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do recipiente, que é igual a 3 vezes... Quanto que é mesmo? 9 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, 3 vezes 9, 27. Vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é do recipiente. Então a gente tem o do recipiente. A gente tem um aparente. O real é o que mesmo? O real é a soma do recipiente com o do aparente. Então o real... Vai fazer em outra cor aqui. O coeficiente de dilatação real do líquido vai ser igual o aparente mais o do recipiente.
Tudo bem? Então, quanto que vai ser o real? Tudo bem, preto. Agora o real vai ser... o aparente quanto que é? 2,5 vezes 10 a menos 4. Mais o do recipiente, que vai ser 2,7. E as 2,7 não, 27, né? Paga. Então vai ser 27 vezes 10 a menos 6. Tudo isso graus Celsius a menos 1, né? Unidade é graus Celsius a menos 1. Ora, mas a gente não pode somar essas duas coisas, né? Porque eles não estão na mesma potência. Vamos ter que deixar elas na mesma potência de 10 para a gente poder somar. Para ficar mais fácil somar. Tá? Aqui a gente tem um menos 4, um menos 6. Vamos deixar elas na mesma potência de 10, porque a gente pode somar simplesmente os números que acompanham as potências de 10. Então vamos mais fácil. Vamos transformar isso daqui em 10 a menos 6. Para a gente transformar isso em 10 a menos 6, a gente vai ter que andar com a vírgula para a direita duas casas, né? Para ir de menos 4 até menos 6. A gente vai andar com a vírgula para a direita duas casas. Então o coeficiente real vai ser igual. Andamos uma casa, vamos andar outra. Vai ficar 250 vezes 10 a menos 6, mais 27 vezes 10 a menos 6. Tá? Por que a gente fez isso? Para somar, porque fica mais fácil para somar. Então agora, como as potências de 10 são iguais, para fazer essa conta a gente simplesmente soma. Vai ficar quanto? 277, né? Então o coeficiente real vai ser igual a 277 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ou, respondendo de uma maneira mais correta na notação científica, vai ser 2,77 vezes 10 a menos 4. Vezes graus Celsius a menos 1, né? Eu fiz uma coisa meio boba, né? O primeiro devia ter deixado tudo em 10 a menos 4 no invés de 10 a menos 6, né? Mas enfim, aí depende da alternativa também. Na alternativa pode estar tanto um quanto o outro, certo? Então, esse é o coeficiente real. Certo? O que a gente fez? Recapitulando tudo que a gente fez. A gente calculou o coeficiente aparente. Como que a gente calculou o coeficiente de dilatação aparente? Utilizando o ΔV aparente. Certo? Com o ΔV aparente, a gente consegue calcular o coeficiente de dilatação aparente. Não consegue calcular o real. Aí depois que a gente calculou o coeficiente de dilatação aparente, a gente usou a seguinte relação. Que o coeficiente de dilatação real é igual à soma do aparente mais o do recipiente. Por que a gente fez isso? Por que eu fiz isso? Porque o exercício deu o coeficiente linear do recipiente, do material do recipiente, né? Com o linear, a gente consegue achar o volumétrico, tá? Multiplicando ele por 3. Então a gente
com o coeficiente de dilatação do recipiente, o volumétrico do recipiente, né, sempre volumétrico, a gente consegue achar o real somando ele com o aparente que a gente calculou pelo ΔV aparente. Tá? Existem outras formas. Vocês poderiam, sei lá, utilizar essa equação aqui, né? Então, vocês podem fazer aí de várias formas. Eu achei mais fácil essa daqui, tá? Mas são sempre essas duas relações aqui que vocês têm que saber da aula de hoje. Não só saber as fórmulas, né, mas saber por que delas, por que isso acontece. A gente já discutiu exaustivamente por que isso acontece aqui, né? Certo? Então, faltou falar ainda, eu acho que já... Nossa, 55 minutos, gente, desculpa. Faltou falar ainda da dilatação da água, que ela é diferente dos outros materiais. Então, na aula que vem, vai ser uma aula mais curta, eu prometo. A gente fala da dilatação anormal da água, tudo bem? Então, até lá.